Lucas capítulo 6. Lucas 6, verso 12 e 13. Bem, Lucas 6, verso 12 e 13. E diz assim, ó. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Aí a lista dos discípulos: 12, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus Meus irmãos, o tema da mensagem, da reflexão nessa noite é orando por coisas importantes. Amém? Orando por coisas importantes. Tem coisas que são importantes na vida do ser humano. Tem outras coisas que têm seu valor, mas não tem tanta importância, né? Ou não precisa de tanta energia da nossa parte para conseguir. Repare que o texto que acabamos de ler é nada mais, nada menos que contando a história de como o Senhor Jesus escolheu seus 12 apóstolos. Esses apóstolos foram homens escolhidos por Deus para a salvação, foram escolhidos por Deus para serem pescadores de homens, ganhar almas para Jesus, e aqui foram escolhidos por Deus para serem apóstolos, ou seja, estabelecer a igreja de Jesus sobre a terra. Então, o serviço desses homens não era qualquer coisa. Amém? Nós só estamos aqui, irmãos, hoje por causa do trabalho deles. Jesus veio, passou 3/4 do seu ministério aqui na terra só preparando esses homens, para que eles dessem continuidade à obra depois que Jesus fosse embora para o céu. Então não podia ser qualquer um, não podia ser qualquer quantidade, não podia ser de qualquer jeito. Era algo muito sério. Era uma decisão importante que o Senhor tinha a fazer. A escolha desses discípulos para serem apóstolos. Tinha uma multidão. E ele escolheu esses 12. E da mesma forma, eu e você temos coisas na vida que antes de tomarmos decisões sérias diante de Deus, diante dos homens, nós temos que fazer como Jesus fez: orar. Orar por coisas importantes. Não é orar de qualquer jeito. Não é você estar aí, chegar em casa, só dar aquele suspiro: oh meu Deus, eu queria isso. Aí vai dormir. Ou faz aquela oração de 5 minutos, de 2 minutos, e acha que aquilo ali vai fazer Deus agir ao nosso favor, sem você estar agradando a Ele. Preste atenção, o Salmo lido, o Salmo 18, declarou que Davi recebeu um livramento de Deus, porque Deus se agradou dele. E Deus, irmãos, Ele quer nos abençoar, nos dar presentes, nos dar livramento. Amém. Mas para isso Ele tem que se agradar de nós. Tem que olhar para a nossa vida e dizer assim: ó, parabéns, você está indo bem. É como o vaso na mão do oleiro, de vez em quando se quebra, mas está na mão do oleiro. O oleiro vai e faz de novo. Se o oleiro está fazendo, é porque não terminou a obra ainda. E Deus já está trabalhando em nossa vida, nos transformando. Escute, o Senhor tinha decisões importantíssimas, seríssimas, que envolveria a obra de Deus sobre a terra. E Ele conseguiu acertar, irmãos. Ele escolheu as pessoas certas. E por essa escolha soberana do Senhor, nós estamos aqui nessa noite.
Sabe, muitos reis existiram no mundo, conquistadores. Morreram, se esqueceram deles. Mas esses homens aqui, escolhidos por Deus, pescadores, pessoas que tinham funcionário público, tinham pessoas que não conta nem o que elas eram pessoas humildes, pobres, cheias de defeitos, preconceituosos, radicais. Esses aqui. Mas esses aqui foram escolhidos e até hoje o nome deles, irmãos, é conhecido. Por quê? Porque quem os escolheu foi Deus. E quem os transformou, irmãos, foi Deus. As coisas do mundo passam, mas aquilo que é feito segundo a vontade de Deus, irmãos, não vai passar. Eu quero trazer para a igreja nessa noite algumas direções. Você tem alguma decisão importante para tomar com relação à sua família, à sua casa, à sua vida, seu casamento, seus filhos, a você mesmo, a um trabalho, a igreja? Não ore de qualquer jeito, nem deixe de orar. Você tem que orar. Antes de tomar qualquer decisão, você tem que perguntar para o Senhor qual é a vontade dele. Para você não errar, para você não sofrer, para os seus filhos, sua mulher ou seu marido sofrer. Tome decisões corretas. A família é importante, a obra de Deus é importante, a sua saúde é importante, ter um bom trabalho, ser feliz é importante. Então, tenha todo cuidado na hora de tomar decisões sérias, porque senão você pode pagar um preço alto demais e perder o que Deus tem para você. Escute. No versículo 12, capítulo 6, 12 diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar. A primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, é que o Senhor orou em secreto. Eu e você, diante de coisas importantes que temos que decidir, não é orar só aqui na igreja. Esse momentinho aqui, não é só pedir a oração a alguém, ao pastor, a alguém. É você entrar na sua casa, no quarto, trancar a porta, só você, e falar com Deus, em secreto. A Bíblia diz que o Pai que vê em secreto vai te recompensar. Jesus se isola da multidão dos discípulos e vai sozinho a um monte. Fazer o quê? Orar. Você tem decisões importantes para tomar? Pegue sua Bíblia, se tranque dentro do quarto e vá orar. Vai interceder, vá orar. Para que Deus venha lhe responder e dar a direção. E quando orar, não ore pouquinho não, irmãos. Tem hora que você tem que chorar, que clamar, que louvar, que adorar, que passar a noite inteira orando. Jesus, ele orou insistentemente. Repare, naqueles dias retirou-se para o monte e o propósito era orar. E passou a noite orando a Deus. A decisão era importante. Escolheu os apóstolos. Então o Senhor foi com um propósito: eu vou orar e eu vou perseverar até Deus me mostrar o que Ele quer. Antes de tomar a decisão, persevere orando. Você orou, não obteve uma direção, uma resposta, continua. Coloca o jejum, coloca a leitura da Bíblia e ore. E clame a Deus. Tire uma noite para orar. Tire um dia para orar, se for possível. De noite eu acho melhor, né? Porque a maioria das vezes o pessoal está tudo dormindo, né? Então se isola e ore. O Senhor passou a noite toda. Por quê? Porque não era brincadeira a decisão. Não brinque diante das decisões importantes. Persevere orando. Uma noite, 2 noites. Os 21 dias lá que Daniel perseverou, persevere também. Isso é 40 dias no monte como Moisés. Eu não estou dizendo para você ir para o monte e orar 40 dias. Não, eu estou dizendo para você perseverar. Orando. Buscando a vontade de Deus. A primeira coisa que eu falei foi orar no secreto. A segunda é insistir, irmãos. A gente tem que aprender a perseverar diante do teste de Deus, da provação, da tribulação. Vocês lembram da mulher de Ciro Fenícia, que tinha uma filha endemoniada? Ela foi atrás de Jesus. Senhor, ela pediu
para ele libertar a filha dela. E o Senhor não libertou na hora. O Senhor disse: não é lícito tirar o pão dos filhos, falando dele mesmo, o pão do povo de Deus. Não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, falando da mulher, que ela era de outra religião, de outra nação. Mas o que era aquilo, irmãos? Era um teste. A mulher continuou, aborreceu os apóstolos e continuou. Pede: não, Senhor, me ajude, minha filha está lá. Se o Senhor não agir, o demônio vai tomar de conta. E ela insistiu tanto, irmãos, ela disse assim: mas, Senhor, até cachorrinho come debaixo da mesa as migalhas dos seus donos. É como se ela dissesse: tu és o meu dono, eu já sou tua. Eu sou o cachorrinho, pô, debaixo da mesa eu como as migalhas do Senhor, mas me ajude. Aí Jesus parou e disse: por causa da tua palavra, da tua perseverança, pode ir que a tua filha está liberta. Irmãos, quando ela chegou em casa, a menina estava perfeitamente normal, livre de todo o demônio, de toda a possessão maligna. Insista, intercedendo, família, por você, por decisões importantes, insiste. Às vezes pode ser só uma aprovação. E se eu e você não insistirmos, vamos ficar igual o povo no deserto. Quando saiu do Egito, era para entrar na terra prometida. Mas o povo era incrédulo, murmurador. Ficou 40 anos rodando no deserto. Morreu e não entraram na terra prometida. Quando a gente não obedece a Deus, quando a gente murmura, reclama, desobedece, irmãos, a gente fica rodando e não sai do lugar. Não avança na vida, nas coisas de Deus, nada. Não seja assim. Faça que nem Jesus. Ele passou a noite todinha orando. Ele é o nosso exemplo. É importante a decisão. Persevere, irmão, orando, sério. Fala com Deus, louva, ora. Não tenho palavras não, fale em outras línguas. Não tenho língua não. Tu bota o louvor, vai louvar, vai adorar. Fica em pé andando lá na madrugada, lendo a Bíblia, clamando. Persevere, meu irmão. Deus quer ver isso para nos responder. Amém? O que Jesus queria? Ele queria a vontade de Deus. Ele não queria escolher por si mesmo. Embora ele sendo Deus, né? Poderia fazer isso. Mas para nos dar o exemplo, ele queria orar. Ele orou para quê? Para saber quem Deus estava escolhendo. Tinha uma multidão de discípulos. Mas quem é que Deus vai escolher para estabelecer a igreja? Todos eles iam servir a Deus como servir. Mas tinha 12 especial. Jesus, irmãos, ora se submetendo à vontade de Deus. E quando você orar, diga: Senhor, seja feita a tua vontade. Se ele já te disse qual é a vontade dele, pronto, ora segundo a vontade dele. Se você não sabe, faça que nem Jesus. Ele orou assim: afasta de mim este cálice, que era a crucificação. Era o que ele queria, não queria sofrer tanto. Se houvesse outra forma, Jesus queria. Mas ele disse: no entanto, seja feita a tua vontade. Pronto. Amém. A vontade do Pai foi que ele sofresse. Ele se entregou a essa vontade e se tornou o Salvador do mundo. Amém. Se submeta. Quando você entender o que Deus quer, não reclame, não chore. Quando Deus fala: não dá mais, não dá. Não é mais desse jeito, não é. Aí se Deus fala: é assim, também aceite. Porque vai ser melhor. É a melhor para a sua vida, a vontade de Deus. É melhor. Segundo, meu irmão, aguente. Às vezes a gente se sente sozinho, olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém. Mas Deus está com a gente, irmão. Aguenta. Honra a Deus. E quando você for aprovado, a bênção vai chegar. Foi assim no passado, irmãos. Tiago diz, tem de motivo, Tiago 1, tem de motivo de grande alegria. Por quê? A oração respondida, não. O passar por muitas tribulações. Porque a tribulação faz o quê? Prova a nossa fé. Se eu tenho fé ou não. A tribulação faz o quê? Prepara o meu caráter para amar a Deus. Eu me torno um homem perseverante, duro na queda. Por quê? Porque eu aprendi a passar pela prova de Deus, a esperar a vontade de Deus, até acontecer na minha vida.
Então se alegre, está sendo provado, se alegre. O que Deus quer te dar? Você pergunta assim, o que o Senhor quer provar? Não quer provar a minha fé? Então me ajuda a tirar 10. Hoje em dia os alunos da escola pública passam de qualquer jeito. Qualquer jeito mesmo. Sou professor e sei o que eu estou dizendo. Mas na escolinha do Senhor não é assim não. Eu tenho que passar na média. Se não passar, meu irmão, vai ficar rodando. Roda no deserto. Até tirar 10 e ir para a terra prometida. Desse jeito. Então se submeta à vontade de Deus. Aguente a provação. Ele faz isso porque Ele nos ama e nos quer aprovar. Diz o texto, naqueles dias retirou-se Jesus para o monte a fim de orar. Passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou assim os seus discípulos e escolheu quantos? 12 dentre eles, aos quais deu-lhes o nome de apóstolos. Quando você for orar, seja objetivo. Jesus queria o quê? Aqueles que Deus iria usar para estabelecer a igreja. E o que você quer? Você quer a salvação da família? Você quer porta de emprego? Quer ajeitar casamento? O que você quer? Que a sua família seja abençoada? O que é? Uma direção? O que eu faço? Vou, não vou? Seja objetivo. Porque Jesus foi, irmãos. E quando ele desce do monte, ele desce com tudo na mente, bem claro. Amanhece o dia e a luz vem também na mente dele. Ele sabia, quando desce do monte, ele já desce sabendo, eu não vou escolher 40, eu vou escolher só 12, porque o pai disse que era 12. Eu não vou escolher mulheres nesse momento, eu vou escolher homens, porque o pai disse que eram homens. Ou seja, Jesus sai do monte, depois de interceder, de vencer na oração, com tudo claro na mente. Ele anda no meio daqueles, e o Espírito Santo guia: esse, é esse, é esse, é esse. E aí, a partir daquele momento, ele vai treinar aqueles homens que nós estamos aqui hoje. Porque tudo que é feito na vontade de Deus, dá certo. Vai dar certo. Amém? Tudo que é feito debaixo da direção, da orientação de Deus, dá certo, meu irmão. Não espera por Ele. Ora. Faz de qualquer jeito não, para você não sofrer. Faça não. Mas espere a direção de Deus. Ele vai te dar. Essa palavra Ele me deu para mim e para compartilhar com a igreja. Ele quer dar a direção. Mas você tem que aprender a orar, a perseverar. Orar no secreto, insistir na oração, perseverar, se submeter à vontade de Deus e ser objetivo no que você quer. Ser claro. Colocar diante de Deus aquela causa específica. A oração, irmãos, também é um chamado à comunhão. Volta aí para o Evangelho de Marcos. Antes de Lucas, é Marcos. Vamos ler aqui o texto paralelo. Marcos capítulo 3, eu convido a igreja a ir lá. Marcos capítulo 3, aqui no verso 3. Marcos capítulo 3, no verso 3. 3. Marcos capítulo 3, 1, 2, 3, versículo 3. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, diz assim, depois subiu ao monte. É o mesmo texto, só que é na versão de Marcos. Diz assim, depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade, e a expelir ou expulsar demônios. Preste atenção, a oração, ela também, irmãos, é um chamado
a comunhão. Amém? Você ora não só para pedir, mas para ter comunhão com Deus. Chamá-lo de Pai, chamá-lo de amigo, chamá-lo de Senhor, de Paizinho, porque é o que Ele é. A vontade de Jesus, irmãos, Ele chama aqueles homens, Ele os chamou não apenas para dar resposta de oração, para cuidar da igreja, não. Olha aqui o texto de Marcos, Ele chamou, primeiro porque Ele quis, e segundo, Ele chamou para estar junto dEle. É assim que está escrito aí, na versão de Marcos. Depois subiu ao monte e chamou os que Ele mesmo quis, e vieram para junto dEle. Jesus chama aqueles discípulos só para trabalhar, irmãos? Não. Para estar em comunhão com Ele. Mais importante que a resposta da oração é a comunhão com Deus que responde a oração. Mais importante que a obra é o Deus da obra. Irmãos, tenha comunhão com Jesus. Tenha comunhão com o Pai. Sabe, coloque o fonezinho de ouvido com aqueles louvores suaves, relaxe. Feche seus olhos, e adore a Deus, irmãos. E adore calmamente. Se esquece da tribulação. Se esquece de pedir. E só adora. Porque Ele chama esses discípulos não somente para usá-los para estabelecer a igreja, mas para estar junto dele, para ter comunhão. É para eles que Jesus vai dizer. É para Pedro que Jesus fala: Simão, intercede comigo pelo menos 1 hora. É Pedro, Tiago e João que Ele separa e vai contar a vida dele, e vai contar as angústias. Por quê? Porque Deus quer ter comunhão com a gente. Deus quer revelar a vontade dele para nós, quer que nós revelemos a Ele as nossas angústias, nossas dores. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, o próprio Deus fala assim, de Abraão, sem Abraão ouvir. É Deus falando com ele mesmo. Ele diz assim: esconderia eu de Abraão aquilo que quero fazer, visto que ele será o pai de uma grande multidão, que vai ensinar essa multidão a me amar, a me honrar. Aí Deus fala: esconderia eu para Abraão que eu vou fazer? Aí Deus chega para Abraão e conta: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Irmãos, olha a comunhão. O próprio Deus dizendo: eu vou esconder alguma coisa do meu amigo Abraão, o amigo de Deus. Aí Deus vai lá e compartilha com Abraão que vai fazer. E Abraão, cheio de Deus, cheio de amor por Sodoma e Gomorra, aqueles pecadores, começa a interceder. Começa a orar: não, Senhor, o Senhor vai destruir. E se lá tiver 50 justos? Ele começa a orar, irmãos, porque não presta. Por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus. E ele sabia que Deus era bom, era justo. E Abraão intercede, vai ficar naquela comunhão. Se tiver 40, Senhor, por causa de você, Abraão, eu não vou destruir a cidade. Eu vou suportar o pecado de Sodoma e Gomorra, se lá tiver 40 homens justos. Aí Abraão vai e diz: mas se eu só tiver 30, né? Se faltar 10, 40. Aí Deus: Abraão, se faltar 10, eu não destruo, por amor dos 30, né? Aí Abraão começa, se dos 30 faltar 10, faltar 5, começa a interceder, irmãos, e vai diminuindo a conta. Chega nos 10, aí o homem para, infelizmente. E lá não tinha nem 10 justos. Quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, manda os anjos. Sabe quem é que recebe o livramento? O sobrinho de Abraão, o único. Ele, a família, o único. Porque Deus se lembrou da oração de Abraão. E deu livramento a Ló. A oração é um convite a ter comunhão com Jesus, a ter comunhão com Deus. Ele chamou o que Ele quis, os que Ele quis. Isso é tremendo. Ele quis que você estivesse aqui. Ele quis que você ouvisse a palavra dEle, fosse tocado, se arrependesse dos pecados e tivesse comunhão com Ele. Ele que quer.
Não é um homem que quer simplesmente, não é o pastor. É Deus que quer você aqui com Ele. Isso é tremendo. Ele escolheu os que Ele quis. De acordo com a vontade de Deus, Ele fez a escolha dele. E por isso nós estamos aqui. De acordo com a vontade de Deus. Você serve a Deus por causa do chamado dele. Porque Ele te escolheu para estar aqui. Aleluia, Deus. Então tenha comunhão com seu Pai. E é interessante. Ele escolheu homens incondicionalmente. Como eu falei no início, você pode ler aqui comigo, ó. Aqui no verso 16. Eis os 12 que designou. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Camarada inconstante, precipitado, pecador. Simão, uma hora está bem, outra hora está mal. Uma hora quer cortar as orelhas do soldado para salvar Jesus, outra hora nega Jesus. Aquele cara inconstante. Se fosse por ele ser perfeito, irmãos, Simão nunca teria sido chamado por Jesus. E se nós, para servir a Deus, estar aqui, tivéssemos que ser perfeitos, não estaríamos, irmãos. Mas o amor de Deus é o quê? Incondicional. O que é incondicional? Ele não dá condições, ele simplesmente nos ama e nos chama. E se você quiser, vai. É assim. Homens pecadores ele chamou. Esse Simão, aí ele continua dizendo assim: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seus irmãos, os quais deu o nome de Boanerges. Os irmãos lá que tinham as condições boas, era da indústria pesqueira, né? Os irmãos mais ou menos. Aí ele diz assim, ó, que eles são filhos do trovão. Sabe o que quer dizer filho do trovão? Filho do trovão é que os caras eram esquentados. Tiaguinho e Joãozinho são aqueles que, quando estavam na aldeia de Samaritano, com Jesus, e ninguém queria receber eles lá, aí cheio de presunção disseram assim: Senhor, quer que a gente ore para descer fogo do céu e matar esses desgraçados aí? Filhos do trovão, queriam matar logo ele, porque não receberam Jesus. Aí Jesus vai: calma aí, meu filho, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, não, veio para salvar. Olha aí os filhos do trovão, foi esse aí que Deus chamou. Será que a gente se identifica? Você é irritado? Qualquer coisa explode logo? É, meu filho, você mesmo, Jesus quer, por incrível que pareça, né? Para transformar. Aí depois o Joãozinho, que era irritado, vai pregar no Evangelho de João. Lê a primeira carta de João. Aí ele fala assim: filhinhos, né? Vós sois de Deus, amados. Filhinhos, essas coisas eu escrevi para que não pequeis. É todo no diminutivo, João. Por quê? Porque se tornou apóstolo do amor. O cara que era irritado, querendo destruir os pecadores, agora todo derretido pela igreja. Era um velhinho lá, ó, só o brinco, né? Transformado por Jesus, irmãos. E a mesma coisa ele quer fazer conosco. É você que ele está chamando para perseverar na oração. É você cheio de fraqueza. É você cheio de pecado que ele quer transformar e te abençoar. Por isso está aqui essa lista de homens iguais a nós, cheio de falhas, mas que deixaram Deus trabalhar na vida deles. Ele continua dizendo assim, ó, 18, André, Filipe, Bartolomeu. Esse Filipe aí, acho que foi o Filipe, se não me engano foi o Bartolomeu. Agora me faltou a memória, foi um dos dois que disseram assim. Acho que foi o Filipe, que André chega e diz: vem conhecer Jesus de Nazaré. Não seria ele o Messias, né, o Salvador? Aí, cheio de preconceito, Filipe. Sabe o que ele fala? E sai alguma coisa boa daquela favela lá, Nazaré. Sabe porque Jesus era de Nazaré, da favela. E sai alguma coisa boa de lá. Esse daqui, preconceituoso, foi o que Jesus chamou. Olha aqui a continuação. Tomé, Mateus, né, que era cobrador de impostos, funcionário público,
pecador miserável, esse é que era mesmo, ladrão. Aí foi chamado, né? Tomé é aquele que disse assim: só acredito vendo. Se eu não ver a mão dele furada, os pés, ó, e tinha passado já 3 anos e meio com Jesus, viu? Cara incrédulo, mas foi escolhido por Jesus, irmão. Só acredito se eu, ó, ver que ele ressuscitou. Se eu não ver, aí Jesus tem que aparecer para ele, né? Toca aqui, eu não seja incrédulo, mas crente. Aí, Senhor meu e Deus meu, né? Aí, porque tu viu, creu, Tomé. Bem-aventurados que não viram e creram. Falando da gente, né? A gente não viu Jesus, mas cremos nele. Amém? Continuando aqui, ó. Tiago, filho de Alfeu, aquele que vai ser decapitado, né? O primeiro que vai morrer. Desculpa, o segundo, é o primeiro apóstolo que morre, né? O primeiro apóstolo que morre, decapitado. Tadeu, Simão, o Zelote. Esse aqui, irmãos, esse Simão Zelote aqui era dos Zelotes. Zelote era um grupo radical de direita lá da época. Esse aqui acreditava que eles iriam vencer o governo, a Roma, na base da espada. Eles se colocavam, esses Zelotes aqui se colocavam no meio da multidão. Quando viu um soldado romano, puxava a peixeira, ó, tchum, e se escondia. Porque achavam que era pela violência que eles iriam tomar posse da autoridade de novo para Israel. Escolhido por Deus. Simão Zelote, com extrema direita. Aí olha aqui, ó. E Judas nem se fala, né? Aquele que traiu Jesus. Mas foi escolhido por ele. E pense como Jesus insistiu com esse Judas, irmão. Antes dele, ó, se acabar em nada, se matar. Pense como Jesus insistiu o tempo todo, ensinando, não expulsou nenhuma vez. Sabia que ele era ladrão, mas deixou ele ali, para aprender, para ver se ele se arrependia. Infelizmente não quis. O que eu quero dizer com essa lista aqui? Deus escolheu você e eu, homens e mulheres fracos, para abençoar. Então ore, persevere na oração. Tenha coragem, bota um cafezinho ali, passa a noite inteira orando se for necessário. Busque, não se entregue a desânimo, mas ora, interceda, clame. Busque a vontade de Deus, porque Ele quer te responder. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Somos nós, cheios de fraquezas, pecadores, que Ele decidiu abençoar. Então vamos buscar. Vamos orar. Amém?